Há um eco silencioso que ressoa nas câmaras mais profundas da consciência humana. Uma vibração quase imperceptível que acompanha cada diretriz, cada comando, cada ação que se desenrola no grande palco da vida. É a questão da responsabilidade. Quem de fato a detém em suas mãos? Aquele que concebe a ordem, o arquiteto da intenção, ou aquele que com suas próprias mãos molda a realidade a partir dessa planta original? Esta não é uma pergunta para respostas fáceis. É um convite a um labirinto moral, onde cada corredor revela novas nuances, novas sombras. Pensemos por um instante na figura do estratega, do líder, que do alto de sua visão traça os planos. Seus dedos não tocam a argila, sua voz não ecoa no campo de batalha imediato. Mas suas palavras são sementes. Sementes que, uma vez lançadas, germinarão em ações concretas, em consequências palpáveis. Seria ele, então, o jardineiro primordial, o único responsável pela colheita, seja ela farta ou amarga. Ou sua responsabilidade se dilui no momento em que a semente encontra a terra, ou seja, o executor. Considere a complexidade de uma grande corporação. Uma decisão tomada em uma sala de reuniões executivas, refrigerada e distante do chão de fábrica, pode impactar a vida de milhares. Uma ordem para cortar custos, para reestruturar, para inovar. Essa ordem, verbalizada com a convicção de quem detém o mapa, desce pelos níveis hierárquicos como uma cascata. Cada gerente, cada supervisor a interpreta, a adapta, a repassa. E lá na ponta, o funcionário, muitas vezes sem o panorama completo, executa. Se essa execução leva a um triunfo, quem colhe os louros? Se leva a um desastre, quem carrega o estigma? Aquele que primeiro proferiu a palavra ou o último a tocar na peça? E se formos ainda mais fundo? E se a ordem em si carregar uma ambiguidade moral? O soldado que recebe um comando eticamente questionável. Sua lealdade é ao seu superior, a cadeia de comando que jurou respeitar. Mas e sua lealdade à própria consciência, aquele código moral interno que, espera-se, todos nós cultivamos? Ao executar, ele se torna um mero instrumento, uma extensão da vontade alheia, isento de responsabilidade pessoal. Ou o ato de executar, mesmo sob ordens, implica uma escolha, uma anuência tácita que o torna cúmplice, ou mesmo protagonista do resultado. A história nos oferece exemplos dolorosos dessa encruzilhada. Momentos em que a frase "apenas cumpri ordens" ecoou em tribunais, buscando justificar o injustificável. Mas será que o véu da obediência é espesso o suficiente para encobrir a responsabilidade individual? Este não é um julgamento, mas uma inquirição, uma tentativa de compreender as engrenagens sutis que movem a responsabilidade. O poder da palavra que ordena é inegável. Ela define o rumo, estabelece o objetivo, mobiliza recursos. Quem dá a ordem assume inerentemente a responsabilidade pela intenção e pela direção. Se um capitão aponta o navio para uma tempestade conhecida, sabendo dos riscos, a responsabilidade pelo naufrágio não pode ser exclusivamente da tripulação que lutou para manter o barco à tona. A clareza da ordem, a sabedoria da decisão, a previsão das consequências. Tudo isso pesa na balança do ordenador. Porém, contemplemos o outro lado da moeda, o executor. Ele é realmente uma marionete, cujos fios são movidos por uma força externa? Ou há em cada ato de execução um espaço, por menor que seja, para o discernimento, para a interpretação, para a agência pessoal? Se a ordem é para construir uma ponte, mas o engenheiro percebe uma falha crucial no projeto que pode levar ao colapso, sua responsabilidade não se estende a alertar, a questionar, talvez até a se recusar a construir algo que sabe ser perigoso? Executar cegamente, sem ponderar, sem aplicar o próprio conhecimento e juízo crítico, não seria isso uma forma de abdicação da responsabilidade? A questão se torna ainda mais intrincada quando pensamos na influência do contexto. Pressão, medo, a necessidade de pertencer, o desejo de agradar, são forças poderosas que podem moldar o comportamento humano. Em um ambiente onde o questionamento é desencorajado, onde a obediência cega é recompensada, a linha da responsabilidade individual
pode se tornar perigosamente tênue. Mas, mesmo nesses cenários, não reside em cada indivíduo uma centelha de autonomia moral, um último bastião de escolha. Imagine a dinâmica de uma equipe cirúrgica. O cirurgião-chefe dita o procedimento, mas cada membro da equipe, o anestesista, o instrumentador, os enfermeiros, tem um papel crucial e uma responsabilidade específica. Se o instrumentador entrega a ferramenta errada, mesmo que sob a pressão do momento, a responsabilidade é apenas do cirurgião que solicitou o bisturi? Ou o erro na execução, por menor que seja, carrega seu próprio peso? A excelência e também o fracasso em empreendimentos complexos raramente são obras de um só. São o resultado de uma intrincada teia de ações e omissões, de ordens dadas e ordens executadas. O que nos leva a uma reflexão ainda mais inquietante. A responsabilidade é um fardo que se pode transferir completamente. A culpa não é minha. Eu apenas fiz o que me mandaram. Quantas vezes essa frase ou variações dela ecoou em nossas vidas, em nossos locais de trabalho, em nossas sociedades? Ela oferece um conforto ilusório, uma forma de distanciamento das consequências. Mas ao nos distanciarmos da responsabilidade pela execução, não estamos também nos distanciando da nossa própria humanidade, da nossa capacidade de sermos agentes morais ativos no mundo? Talvez a verdadeira questão não seja quem é mais responsável, mas como a responsabilidade é compartilhada e assumida em diferentes níveis. O líder tem a responsabilidade primária pela visão, pela ética da ordem, pela criação de um ambiente que fomente a responsabilidade em todos os níveis. Uma liderança que inspira, que esclarece, que ouve, que assume seus próprios erros, cultiva um terreno fértil para que a responsabilidade floresça em cada membro da equipe. E o executor? Sua responsabilidade reside na competência, na diligência, na integridade com que realiza sua tarefa. Reside também na coragem de usar seu julgamento, de levantar preocupações quando necessário, de não se permitir ser uma engrenagem fria e impensada em uma máquina. É entender que cada ação, por menor que pareça, contribui para o todo. É a responsabilidade de dizer não, quando a ordem fere princípios fundamentais. Isso exige coragem, sem dúvida. Exige uma clareza moral, que por vezes é difícil de sustentar. A filósofa Hannah Arendt, ao analisar o julgamento de Adolf Eichmann, cunhou o termo a banalidade do mal. Ela observou que atos monstruosos podem ser cometidos não por monstros sádicos, mas por pessoas comuns, burocratas que simplesmente cumpriam ordens sem refletir sobre as implicações morais de suas ações. Essa perspectiva é aterradora, porque nos mostra como a desconexão entre a ordem e a execução, a atomização da responsabilidade, pode levar a consequências catastróficas. Cada um em sua pequena esfera sente-se apenas uma peça, sem ver o quadro geral, sem sentir o peso total do resultado. Como, então, podemos cultivar uma cultura de responsabilidade genuína, tanto em quem ordena quanto em quem executa? Primeiro, pela clareza de propósito e pela comunicação transparente. Ordens não devem ser editais frios, mas convites a uma missão compartilhada, onde o porquê é tão importante quanto o quê. Segundo, pelo fomento ao pensamento crítico. Um ambiente que encoraja perguntas, que valoriza o feedback, que não pune o mensageiro que traz más notícias, é essencial. Terceiro, pelo exemplo. Líderes que assumem suas responsabilidades, que admitem falhas, que demonstram integridade, inspiram o mesmo em seus liderados. Para você que executa tarefas, que segue diretrizes, qual é o seu papel ativo nesse processo? Você busca entender o impacto do seu trabalho? Você se sente empoderado para questionar, para sugerir, para aprimorar? A responsabilidade não é apenas sobre culpa quando as coisas dão errado. É também sobre o orgulho e a autoria quando as coisas dão certo. É sobre sentir que sua contribuição importa, que você não é apenas um passageiro, mas parte da tripulação que define o curso. E para você que talvez esteja em posição de dar ordens, de liderar, você cria as condições para que a responsabilidade seja verdadeiramente compartilhada.
Você confia na sua equipe a ponto de permitir que eles exerçam seu julgamento? Você está preparado para assumir a responsabilidade final, mesmo quando a falha ocorre na execução de um subordinado, reconhecendo que o ambiente e a clareza da sua liderança também são fatores? A responsabilidade, no fim das contas, não é um objeto que possa ser passado de mão em mão até que alguém o deixe cair. Ela é mais como uma luz, que pode ser acesa por um, mas que ilumina a todos, e cuja intensidade depende da contribuição de cada um. Aquele que dá a ordem acende a primeira faísca. Aquele que executa tem o poder de transformar essa faísca em uma chama viva ou de deixá-la esmaecer. Não busquemos um único culpado, um único herói. Busquemos sim entender essa dança intrincada, essa interdependência vital. A responsabilidade floresce onde há consciência, onde há diálogo, onde há respeito mútuo e, acima de tudo, onde cada indivíduo se reconhece como um agente moral, capaz de escolha e impacto. Reflita sobre as cadeias de comando em sua própria vida, profissional ou pessoal. Onde a responsabilidade parece-se nebulosa, onde você sente que poderia assumir um papel mais ativo, seja ao dar uma direção ou ao seguir um caminho proposto. Este questionamento não é para trazer desconforto, mas clareza, pois é na clareza sobre nossa própria capacidade de resposta, nossa responsabilidade, que encontramos a chave para uma ação mais consciente, mais significativa e, em última análise, mais humana. Qual é a sua perspectiva sobre este delicado equilíbrio? Onde você traça a linha? Compartilhe sua visão. Este diálogo é fundamental, pois ao iluminarmos as complexidades da responsabilidade, damos um passo em direção a um mundo onde as ações e suas consequências são encaradas com maior integridade por todos os envolvidos. A pergunta permanece ecoando: em quem repousa verdadeiramente o peso do mundo que construímos, ordem a ordem, ação a ação?